Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Hoje eu vou falar sobre quando já se tem recebido de Deus o que fazer. O que fazer quando eu já recebi de Deus um direcionamento? Deus já me falou para onde eu vou, Deus já me falou quem eu sou, Deus já me falou o que eu vou fazer. Eu tô com esse visual meio doido, porque eu acabei de voltar da academia, mas, nossa, Deus já tem me mostrado bastante coisa. No vídeo de ontem eu tava falando sobre como esse canal vai mudar e, nossa, já logo de primeira Deus já tem mandado, mostrado, me entregue muitas coisas extraordinárias. Uma delas é sobre: e quando eu recebi o propósito, o que fazer? Bom, Jesus foi mostrado ao mundo realmente: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, Deus falando. Quando ele foi batizado por João Batista. E depois desse momento ele foi para o deserto, olha só. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Enquanto até lá, Jesus foi escondido mesmo. Ele estava escondido. Jesus nasceu e foram persegui-lo, mas não se tem muitos relatos sobre sua infância, sobre sua adolescência. A história de Jesus, os milagres, tudo que envolve o seu ministério, majoritariamente, é contado a partir do momento que ele passa pelo deserto e que ele é tentado pelo diabo. Então, foi um momento em que, se Jesus não soubesse, o que eu acho que ele sabia, mas se ele não soubesse, foi um momento em que ele soube seu verdadeiro propósito, sua verdadeira identidade. E é o que ocorre conosco. Nós vamos para Deus, nos aproximamos de Cristo e Ele nos mostra nosso propósito, o que nós vamos fazer, o que Ele quer fazer através das nossas vidas. Deus. Cara, pois é. Gravar vídeo sem corte não é a coisa mais fácil do mundo. Apesar de serem vídeos mais legais, né? Eu tô achando bem mais legal, pô, tô numa escada e tal, mas ainda assim tem muita essência verdadeira, muito moto passando, sem corte, sem edição. Mas quando nos aproximamos, Deus nos mostra o que quer fazer através da nossa vida. E Deus me mostrou muitas coisas, para mim mesmo, mostrou muitas coisas através da palavra, falando sobre louvores, falando sobre como eu ia impactar essa geração, nações, como eu alcançaria vidas, patamares que hoje parecem impossíveis mesmo para mim. Coisas que são absurdas olhando para o Nicolas de hoje. E é uma coisa muito interessante porque quando Jesus recebeu, quando o propósito foi entregue, o que era: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, Jesus foi conduzido para o deserto. Ficou sem comer, sentiu fome e foi tentado pelo diabo. Quando se tem o propósito, quando se recebe o propósito, quando Deus te mostra o que Ele tem para fazer na sua vida, onde Ele quer te colocar, de qual maneira Ele quer que você fale,
como Ele quer que você se porte, é necessário passar pelo deserto. E a gente pensa tanto em deserto como momentos difíceis, mas o jejum é uma aproximação de Deus. O jejum não é algo que vai nos fazer ser tentados. Jesus só foi tentado pelo diabo após 40 dias. Mas antes disso, como será que ele estava? Durante esses 40 dias, ele estava sem comer, ou seja, renunciando sua alimentação. E o jejum envolve diversos fatores espirituais, nos aproxima de Deus mesmo. E jejum, fisicamente falando, ajuda na clareza mental. Nossos pensamentos ficam mais precisos. E quando nós fazemos isso com um propósito espiritual, focando na presença de Deus, buscando o que o Senhor tem para nós, olha, o relacionamento é verdadeiro. Eu jejuei há um tempo atrás, alguns dias, e após o segundo dia eu comecei a perceber que as minhas decisões, todas elas eram muito bem pautadas. Eu percebia que se eu levantava, eu tinha que estar levantando. Se eu andava, se eu saía, o que eu fizesse, eu estava fazendo porque eu deveria fazer. E como nós, hoje em dia, temos nos visto, recebi o meu propósito. Ei, eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde Deus vai me colocar, mas será que esse é o próximo passo que eu tenho que dar? Será que é aqui que eu tenho que pisar? Será que eu tenho que levantar agora? Será que eu tenho que me sentar? Será que eu tenho que ler isso? Será que eu tenho que ler aquilo? Será que eu vejo esse vídeo? Será que agora eu trabalho ou eu descanso? Que momento é esse? Porque quando se recebe algo tão grande, é sim muito comum ficarmos avoados em querer saber como vamos alcançar. Ei, como vou alcançar tudo isso? Deus me mostrou algo absurdo. Como eu vou alcançar isso? Em Deus. Em Deus. Deus te mostrou o propósito. Eu não sei o que fazer. Jejum. Separação. Solitude. Sabe o modo caverna? As pessoas, há um bom tempo é espalhado essa questão sobre o modo caverna e eu sempre fui contra, porque não tem nada na Bíblia explicitamente falando sobre um modo caverna. Na verdade, a única relação entre caverna e a Bíblia que nós temos e modo caverna, se separar, é Elias. Só que Elias se separou porque ele estava com medo. Jesus se separou porque ele tinha um propósito. E isso é lindo, porque só após 40 dias, só após ser tentado, Jesus iniciou seu ministério pregando e operando diversos milagres. Então, quando se tem um propósito, quando se recebe o propósito de Deus, necessário é separar, jejuar, para que nós estejamos firmes em Deus, para que nós possamos ser tentados pelo diabo e que nós possamos resistir às tentações, para que nós não caiamos nas tentações, para que nós fiquemos de pé, firmes na rocha que é Cristo. É necessário se separar, tirar tudo que não presta e tudo que nos desvia a atenção daquilo que é real, verdadeiro, daquilo que é bom, agradável e daquilo que nos leva mais próximos de Deus. Tirarmos as distrações, porque o que se vê em meio ao deserto? Areia. Jesus só via areia. Não tinha mais o que ver.
Em meio ao deserto se vê areia e nada mais. Ele estava sozinho, andando no meio do nada, em meio ao deserto, e sem comer, matando a sua própria carne. Então, é bom sim jejuarmos. Não jejue 40 dias. Se você não tem estrutura para fazer isso, era Jesus, meu amigo, era Jesus. Mas nos separar, porque eu vejo o jejum como separação. Vou me separar, vou me separar da minha carne em prol da vontade de Deus sendo estabelecida na minha vida. Porque se nós não fizermos isso, ainda estaremos no deserto. Se você não jejuar, não buscar a Deus, não tirar as distrações, pessoas, ir para a verdadeira solitude que não é real, porque crente não fica só em momento nenhum. Os olhos do Senhor sempre estão atentos para nós. Deus sempre está nos olhando e sempre está disponível para escutar as nossas orações. Então, nunca estaremos sozinhos. Ai, preciso de um tempo sozinho. Lamento. Se eu for no mais alto monte ou se eu descer no mais profundo dos mares, lá Deus estará. Não tem como ficar sozinho. Então, se esse é o seu medo, meus parabéns. Você nunca fica só. Mas se você quiser, que pena. Deus está em todos os lugares. Ele pode nos alcançar em todos os lugares. E, diferentemente do povo de Israel, que saiu do Egito e foi para o deserto e ficou anos por lá, no mesmo caminho, Jesus passou 40 dias. E pode me falhar a memória. Talvez não sejam 40 dias. Talvez não seja o mesmo caminho. Mas tem muita diferença aí. Jesus, Filho amado, a qual Deus se comprazia. Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Era o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus veio ao mundo. Ele foi para o deserto e ficou 40 dias. O povo de Israel foi para o deserto, saiu do cativeiro do Egito, das garras, das mãos do Egito, foram para o deserto por reclamação, murmuração, por não querer se separar, eles ficavam com vontade de voltar para onde eles eram escravos. Eles ficavam com vontade de voltar para onde eles eram escravos. Jesus viveu 30 anos antes de ir para o deserto. E depois de 30 anos, não tem relato sobre murmuração, sobre reclamação, não tem relato sobre ele querer voltar atrás, até porque ele diz que aquele que coloca a mão no arado, na obra de Deus, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então, passar pelo deserto é inevitável. Você saiu das garras do Egito, querendo aqui dizer sobre o mundo, você se converteu a Cristo, você já viveu uma vida que não era em santidade, uma vida que não era pautada na palavra de Deus, você vai para o deserto. Você vai passar pelo deserto. É inevitável. Não tem como não acontecer, mas você pode passar 40 dias matando totalmente a sua carne, tirando comida, tirando pessoas, tirando distrações, indo para o meio do nada, se permitindo viver a vontade de Deus. Ou passar por diversos processos, por diversos anos. O povo de Israel passaram gerações, pessoas morreram. A Terra Prometida, a Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele perdeu. Então, você pode morrer no deserto, não concluir. Deus te chamou para algo, você pode não concluir. Deus vela por sua palavra, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para fazermos ou não a sua vontade. Nós temos a escolha de fazer ou não a vontade de Deus.
Nós temos a escolha de reclamarmos ou não, nós temos a escolha de abrirmos os olhos ou não, de nos distrairmos ou não. É fato que toda a indústria dos smartphones, redes sociais, que na verdade todo o mundo empresarial sempre vai prezar pela sua atenção, pelo seu dinheiro. Os celulares, sim, são uma baita distração e eles estão, sim, querendo correr atrás para que você fique o mais preso possível, mas a culpa não é das empresas. A culpa é sua. A culpa é minha. Sou eu quem escolho entrar no Instagram. Sou eu quem escolho entrar no WhatsApp para ver o status das pessoas. Sou eu quem escolho entrar no YouTube. Sou eu quem escolho entrar no TikTok. Sou eu. Já não tem mais como botar desculpa. Então, se você está vendo esse vídeo, não tem mais como botar desculpa. É reclamação, é murmuração, é olhar para trás. É escolher ficar no deserto. Então, você precisará passar pelo deserto, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida e para que você consiga cumprir o propósito verdadeiro de Deus. Porque se você cai em uma tentação, o diabo vai usar a mesma tentação para você cair novamente. Se você reclama muito, não se preocupa. Você não vai ficar passando por muitas diversas outras coisas e situações ruins. O diabo já te pega na murmuração, na reclamação. Se você cai na pornografia, não se preocupa. Não necessariamente o diabo vai usar outras artimanhas para poder te tirar da presença de Deus, para poder te colocar no pecado, para poder tirar a santidade que tem dentro de você, porque a pornografia já é o suficiente. Entenda, já é o suficiente. Jesus foi tentado em diversos. Vamos lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a tentação. O diabo poderia continuar insistindo na mesma coisa, mas ele percebe que Jesus estava íntegro, que ele estava certo do que estava dizendo e que o seu coração estava cheio da verdade que ele estava proclamando. Seguindo, então o diabo mudou de assunto, transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele está falando sobre outro algo, mas disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E daí em diante começa todo o ministério de Jesus, pregando, fazendo discípulos, operando verdadeiros milagres. Necessário passar pelo deserto, ser provado no deserto. E depois de vencer as provações, então deixou o diabo. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Sem santidade é impossível agradar a Deus. É impossível ver a Deus. Então, é necessário passar pelo deserto.
Eu creio que a vontade do Senhor vai ser estabelecida na sua vida, mas é necessário você se permitir negar-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não se preocupe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Não se preocupe, mas se permita viver todo o processo que Deus tem na sua vida. Se permita viver todo o processo que Deus tem na sua vida. E assim, dessa maneira, você conseguirá viver todos os propósitos que Deus tem na sua vida. Só lembrando que esse vídeo é especialmente para se você recebeu isso ou se você não recebeu, para que você já saiba quando Deus te mostrar todas as coisas. Necessário é. Um abraço. Amo você, amo vocês. Tamo junto. Tá meio diferente gravar vídeos dessa maneira, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E vamos orar, né? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa boa palavra, Senhor, que alcançou o meu coração e que alcançará, Senhor, o coração daqueles que Tu mesmo chamar, Pai, que Tu mesmo direcionar, Senhor. Em Teu nome eu peço, Pai, que nós possamos seguir os Teus passos, que nós possamos nos negarmos, que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, para que nós possamos nos sustentar em Ti nas provações, que nós possamos superar as tentações e que nós não venhamos a cair. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos estar focados com os olhos fitos na Tua presença, buscando verdadeiramente a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Eu quero, Pai, eu te peço, Senhor, toma conta de todo o meu ser, de todo o nosso ser. Nossos medos, frustrações, ambições, tudo o que sonhamos, Pai, nossos sentimentos, colocamos em Ti e prezamos pela Tua vontade. Tamo junto. Amém. E que essa boa palavra que me alcança venha te alcançar também. E que você possa ser abençoado pelo Senhor, o único Deus verdadeiro que pode abençoar. Tamo junto. Falou!